Estamos aqui na nossa terceira aula. Eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Alura e tô aqui com a Rafa e com o Guilherme pra gente continuar nesse nosso primeiro mergulho. Eu aqui, vocês não viram, hein, mas no backstage eu já dei parabéns pra Rafa e pro Guilherme, porque eu achei essas duas aulas incríveis, na medida certa, trazendo pra você os passos corretos. Algumas dúvidas sempre vão aparecer, mas eu tô muito feliz com o resultado e quero ver você no Discord querendo explorar mais o código. Pra gente poder explorar mais o que a gente vai enfrentar nessa segunda aula, eu vou te trazer uma motivação. Hoje a gente vai ver filmes e séries durante a aula. Não é bem isso que você tá imaginando, mas a gente vai lá. E para te animar ainda mais, eu vou deixar você com mais 2 depoimentos de pessoas que entraram na carreira de tecnologia através da imersão Dev da Alura. É óbvio, não é? De novo, hein? Não há promessas. Ninguém aprendeu a programar em 5 dias e conseguiu um grande emprego em programação. Isso não ocorre, isso não é verdade. Essas histórias são para inspirar e você vai ver que a jornada é longa. Quero mostrar para você que você precisa de muito empenho e de bastante tempo e dedicação. Roda lá. E eu tomei conhecimento da Alura foi por meio do LinkedIn. Faz um tempo, não me recordo como que foi direito, mas eu fiquei conhecendo o trabalho do Felipe Lemes, que ele é engenheiro ambiental, mesma formação que a minha. E quando eu fui ler aquilo, já estava um pouco assim, querendo agregar algo mais na minha área de atuação, na minha formação, e que fosse um pouco mais coerente com o rumo que a gente está tomando, né? Com essa digitalização sem freios, que a pandemia acabou acelerando ainda mais, ficou mais evidente o quanto a gente precisa evoluir e acelerar esse processo de digitalização e formar mão de obra qualificada para isso, para dar esse suporte. Então, quando eu li a matéria dele, de como ele automatizou todo o processo dele, é muito parecido com algumas coisas que eu faço no meu trabalho hoje em dia. Quando eu vi aquilo lá, eu acabei tomando mais conhecimento da Alura e comecei a fuçar um pouco mais, tanto na página deles, no LinkedIn, no YouTube, nas pessoas envolvidas nos podcasts que eu acabei ouvindo também um pouco mais. Então assim, eu tinha um conhecimento bem básico, muito básico de programação, muito básico mesmo, que eu não uso no meu dia a dia. E na engenharia ambiental não aprendemos tão forte assim. E para quem não conhece, como vocês muito bem falam, não é trivial. Mas também não é impossível. Com um pouco de dedicação, a imersão ela existe exatamente para isso. Para a gente imergir de uma forma muito forte nesse ambiente, nesse Aluraverso, vamos falar assim, nesse universo da programação, para que a gente entenda de fato como funciona tudo isso. E daí então, dali em diante, a gente possa traçar um cronograma, um projeto. Olha, daqui 6 meses eu quero estar assim, daqui 1 ano assim, e daqui 1 ano e meio, 2 assim. Como vocês falam muito bem. As apresentações, as lives que vocês fizeram, vocês são muito sensatos, muito coerentes em falar a realidade. Não é da noite pro dia. Existe um processo. Na época eu era ouvinte do Jovem Nerd há uns anos, e aí eu comecei a ouvir os Nerdtechs. Foi o primeiro lugar que eu ouvi sobre a Alura, né? E depois de um tempo eu comecei a ouvir o Hipsters.tech e os outros programas do Aluraverso. Eu achei super legal conhecer as carreiras e profissões que eu sequer sabia que existiam, além das discussões super interessantes que sempre apareciam nos episódios. E aí em 2020 eu comecei a participar das imersões quando elas apareceram, então teve as de dados, de front-end, de jogos. E em cada evento eu aprendia muito de uma forma bem tranquila e organizada, porque o material tinha uma qualidade muito boa. E aí eu decidi assinar a Alura para poder fazer os outros cursos que tinham na plataforma e aprimorar mais ainda. Porque eu tinha o objetivo de conseguir fazer meus projetos, né? E no que eu sentia dificuldade, lá tinha sempre um guia, pelo menos um ferramental básico que eu precisava. E aí, em retrospecto, eu notei que os conteúdos da Alura sempre me acompanharam durante a minha jornada e sempre tinham uma qualidade excelente, assim, não tinham o que reclamar. E aí, no ano de 2021, para minha surpresa, apareceu uma vaga dentro do Scuba Team e eu apliquei e fui aprovado para ser um estagiário na Alura. E tá sendo uma experiência sensacional, assim. Eu fiquei super feliz que eu continuei me capacitando e eu posso agora retribuir um pouco do que eu tive de benefício aqui de jogar de volta para a comunidade. Bem, depois de uma inspiração dessa, Rafa, Gui, o que a gente vai fazer? Qual que é o projeto que a gente vai desenvolver? A gente vai ter que clicar naquele fork do nosso CodePen para pegar um pouquinho das coisas bonitas. Quero entender o que a gente vai desenvolver. Vamos sim. Então, agora, a gente vai fazer
um Alura Flix. Acho que todo mundo aqui já deve conhecer a plataforma Netflix. A gente vai fazer uma espécie de catálogo de filmes. Então, a gente vai selecionar alguns deles e fazer com que apareçam na tela. E, obviamente, a gente vai começar o nosso projeto também fazendo o fork do CodePen da Alura. E a gente já tá cansado de ver que o fork fica lá embaixo. E a gente vai puxar esse projeto para a nossa conta. Tem o link aí na descrição. Exatamente. Já temos com HTML e CSS prontos, mas a gente vai focar no JavaScript. Vamos lá, galera. Aqui vai entrar num assunto meio polêmico, tá? E um pouco pessoal. É o seguinte. Qual que é a ideia desse projeto? A gente vai precisar colocar... a Rafa tá rindo. Filmes e séries que a gente gosta. A Perfeito. gente vai fazer um catálogo de filmes e séries que a gente gosta e a gente vai poder compartilhar isso com outras pessoas, certo? Não necessariamente precisa ser filmes e séries. Se eu quiser compartilhar livros que eu gosto, animes que eu acho legal, dá pra fazer também. Então a ideia é, no final desse projeto, você mandar esse catálogo para que as pessoas tenham uma referência dos filmes e séries que a gente gosta, tá bom? Ou até dos vídeos da Lura, do canal da Lura, que você gosta, que você clicou aqui no subscribe, né, se inscrever, ativou o sininho no canal da Lura. Aproveitando aqui, ó. Boa. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar armazenar essas informações dos filmes e séries, animes ou vídeos do YouTube que a gente gosta de alguma forma, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar um pouquinho pro lado, só pra gente conseguir ver bem, e vou colocar, deixa eu ver só se o behavior tá certinho aqui. Behavior. Que é aquilo que pra ele não ficar rodando o tempo inteiro, não é? Isso, esse mesmo. Tá pra salvar automático, mas tá pra não fazer o tal do update automático. É isso aí. Pra não atrapalhar Isso, boa. Eu vou dar um zoom aqui pra gente visualizar melhor. Deixa eu ver, já tava com super zoom aqui, tá grandão. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável, pode começar com você, Rafa? Com o quê? Começar com você, o exemplo do filme? Pode, então, lógico. Beleza. Então eu vou colocar aqui var, filme ou série, o que você prefere? Eu vou querer falar um filme. Um filme? Então eu vou colocar assim, ó, filme Rafa. Tá e o que eu vou fazer? Vou colocar igual e vou atribuir nessa variável uma imagem de um filme ou de um filme que você gosta. Então eu vou abrir o Google aqui e fala aí, Rafa. Um filme que eu gosto, que eu era apaixonada desde pequena, é o Escola de Rock. Então vamos lá, Escola de Rock. Exato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em imagens, vou selecionar uma dessas imagens aqui, pode ser essa segunda aqui, Rafa? Pode. O pôster, melhor. O pôster, do pôster, né? Essa aqui? Essa mesmo? Ah, tá. Essa daqui. Vou clicar com o botão direito em cima da imagem e vou copiar só a imagem aqui, ó. Copiar o endereço, não a imagem, isso, né? Isso. Endereço da imagem ele vai dar uma URL, um endereço da internet. Isso, ó. Eu vou até colar aqui pra gente visualizar, ó. Copiar o endereço da imagem. Vou abrir numa outra aba e vou colocar esse endereço. Ctrl V e Enter. Isso. Ele entrega apenas a imagem pra gente. Só a imagem, que é justamente o que eu quero. Então eu vou colocar aqui a imagem vai ser uma sequência muito grande de caracteres, vai ser uma palavra, tá? Então eu abri ali aspas simples e coloquei esse endereço. Perfeito. Armazenamos o filme da Rafa. Só tem um detalhe, depois desse igual tá parecendo que tem um Enter, mas não tem, né? É só o editor que parece que tá jogando com a gente, já que a string, a palavra é tão grande, ele quebrou a visualização, mas se você puxar muito ia ficar tudo na mesma linha. Ótimo, não vai nem dar. Dá pra ver isso no canto esquerdo, né? Que ainda tem o 1. A linha 2, ela começa só depois. Então, como continuar na linha 1, tem um espaço ainda. Ótimo, a Rafa mostrou que o editores de código normalmente tentam ajudar o nosso trabalho, com dicas, com cores, com linhas. É verdade. É isso aí. Então ele quebrou ali, mas na verdade não quebrou, só tá jogando para outra linha mesmo. Vamos lá, Paulo, agora nós vamos descobrir em primeira mão qual é o filme ou série que o Paulo mais gosta, hein? Fiquei pensando, sabia que essa foi a parte mais difícil? Vocês estão aí, eu tava até agora pensando pra saber que filme ia colocar, porque tem que ser um filme que me representa, que represente a Alura, que represente as pessoas que querem entrar em tecnologia. Eu vou colocar o filme A Chegada. A Chegada. Olha só. Legal. Não sei se será que vai Inspirador. funcionar. Funcionou, ó, legal, aí, hein? ó. Qual desses, Paulo? Pode escolher a imagem. Eu acho que o primeiro que tem pessoas, as pessoas lidam melhor, apesar de que o segundo tá bem enigmático. Primeiro ou segundo? Pode ser o segundo, vamos fazer diferente, né? vamos ser ousado. Então vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem. Vamos visualizar se essa imagem tá certinha aqui mesmo. Dá um Enter, beleza. Então, esse é o filme do Paulo. Do mesmo diretor de Duna, pra quem não sabe. Olha aí, hein?
Tá, vamos lá. Agora, aqui eu esqueci o nome. Isso é um filme, né, Paulo? Vou colocar Filme Paulo, melhor. Tinha passado ali. E vale lembrar que isso não é bem um erro. O nome da variável a gente dá o que a gente quer, mas não é por isso que a gente vai chamar ela de abacaxi. Como a gente tá com um padrãozinho, né, sempre falando filme, vou colocar aqui, ó, filme Gui. Aí, perfeito. Vou colocar o meu filme agora também. Que filme agora que eu... Bom, gente, vamos lá. Tem uma animação que eu gostei muito, que eu assisti, que eu gostei muito. Gostei de tudo. Trilha sonora, o jeito que o filme se desenrola, tal, que é o Aranhaverso. Então, é muito legal Aranhaverso, que eu realmente gostei demais desse filme. E vou deixar esse ícone aqui, ó. Homem-Aranha no Aranhaverso. Clicar com o botão direito, copiar endereço da imagem. Vamos abrir essa imagem para ver se está certinha. Ctrl V, tá lá. E temos aqui o Ctrl V aqui dessa imagem também. Opa, só que eu não copiei aqui o JPG. Ela não tá abrindo o JPG. Não, tá sim, ela tá com uma widget fixa ali no final do URL. Ah, tá. Isso é bom. Deixa eu tirar. Vou deixar só o JPG. Vamos tirar aqui, ó. Vou deixar só a imagem. Deixa eu ter certeza que isso aqui não vai quebrar. JPG. Beleza. Perfeito. Tá dando bom. Tá carregando lá. Temos as 3 imagens. Aí agora a gente vai fazer uma coisa muito diferente. Uma coisa que a gente não fez ainda. Que é assim, em todos os momentos até agora, a gente sempre trabalhou JavaScript. Então era o JavaScript interagindo sozinho. Uhum. Nesse momento, a gente vai aprender como que o JavaScript pode interagir com a página. O que eu quero fazer? Qual que é o nosso desafio? Eu quero colocar esses banners, flyers, não sei como é que chama isso. Das banners. Imagens. Os banners. Uhum. Eu quero colocar os banners dessa imagem aqui no nosso projeto. Que eles apareçam aqui. Legal. Certo? Diferente, a gente até agora só fez a única forma de comunicação foi prompt para pegar e alert para jogar. Só que alert era uma caixinha que aparecia. A gente não quer mostrar uma caixinha, a gente quer que aí apareça uma imagem na mesmo, tela, né? Até de uma forma organizada. É isso aí. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu salvar esse daqui, ele vai formatar, vai colocar uns pontos e vírgula que ele coloca de vez em quando, e a gente vai dar ênfase agora num comando diferente, tá? E o que acontece? Existe uma forma da gente criar elementos no HTML, tá? Através do JavaScript. Olha que salto. A gente nem viu HTML, mas tem uma forma de a gente criar elementos no HTML, certo? Uhum. E para a gente criar um elemento no HTML, existe um comando que é esse aqui, ó. Document.write. Legal. Abre e fecha parênteses. E a gente vai refletir um pouquinho. O que esse document.write vai fazer? Quando a gente acessa qualquer página na internet, qualquer sistema web, tudo aquilo que a gente está vendo é um documento. E o JavaScript tem o poder de escrever nesse documento. Nessa pagininha que a gente está vendo a Luraflix Imersão Dev com um filminho no fundo. Isso. Ele tem o poder de escrever nessa tela. O que eu quero escrever? Eu quero colocar uma imagem e que essa imagem tenha esses banners que a gente selecionou. Esses links que representam uma imagem, tá bom? Então eu coloquei ali... Oi, quer falar? Eu quero saber, se eu escrever então aí filme Rafa, vai sair o filme lá? Vamos ver. Vamos tentar. Então eu vou colocar aqui, ó, filme Rafa, vou salvar, vou executar. Dessa vez ele colocou os pontos e vírgulas que a gente estava discutindo, hein? E ele colocou a URL direto, ó. O endereço da imagem. Funcionou, pero não mútil. Isso. Ele escreveu o que realmente estava nessa variável. Ele funcionou, na verdade, né? Ele fez exatamente o que tinha que fazer. Tem razão, Rafa. Ele colocou no documento, na pasta, mas ele colocou aquele endereço grandão. O que a gente quer? Que esse endereço seja o quê? Uma imagem. Uma imagem. E pensando nisso, tem uma tag do HTML que se chama imagem, né? Que a gente representa por uma imagem. Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa tag, a gente geralmente vai escrever, quando a gente está usando document.write, através de aspas, tá? Então, a tag é assim. Isso é um código do HTML, tá? Não necessariamente do JavaScript, que é assim, ó. A gente vai colocar o sinal de menor, vai escrever IMG para representar uma imagem, depois vai colocar o sinal de maior, certo? Beleza. Toda vez que a gente cria uma tag IMG, dentro dela a gente precisa especificar qual é o caminho dessa imagem. Onde que está essa imagem? Onde está a fonte dela. Exatamente, Exato. a fonte dela. Para isso, o que eu vou fazer? Aqui é muita atenção de todo mundo. Vou até dar um super zoom aqui para vocês verem. Ó. Dentro da tag IMG, eu vou dar um espaço e vou colocar SRC. Aqui eu faço um pequeno parênteses. Pessoal, não é SSS, não é SCR, também não é RSC, não é nada disso, é SRC. Beleza, gente? Todo mundo de acordo? Perfeito. SRC, o SRC é uma abreviação de source, de pacote, Fonte. né? De fonte, né?
Então, ó, eu vou dar um espaço aqui, e aqui dentro, onde a minha seta tá piscando, eu precisaria colocar o caminho do filme da Rafa. Perfeito. Né? Então, eu vou precisar falar assim, olha, a imagem vai ter esse caminho, e é o caminho do filme da Rafa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma aspas, uma só, o sinal de maior, vou tirar esse sinal de menor aqui, que tá totalmente fora, e tô aqui, ó. A gente tem a imagem, fecha aqui, vai juntar com esse endereço, que é o endereço do filme da Rafa, e por padrão a gente fecha a nossa tag no final. Mas eu tô achando que tem uma aspas a mais Tem aí, uma Guilherme. aspas, Uma aspas simples antes do filme Rafa. Ah, verdade, aqui Porque sobrou. aqui a gente quer a variável. Exatamente. A gente não quer o texto, né? Não é uma Isso. palavra. Uhum. Aí o que eu vou fazer? Lembra que no finalzinho, a tag IMG é assim, ó, sinal de menor, IMG, sinal de maior. Então no final eu vou colocar aqui mais um sinal de mais e sinal Um pra caracterzinho fecha. só. um caractere, Fecha pra a juntar tag. tudo isso. Bom, Uhum. Eu só... acho- Ah. Oi, vai lá, Rafa, pode falar. Não, eu acho que a gente podia só abrir ali o HTML e ver se a gente consegue achar também uma tag image. Deve ter, né? Já que a gente usou Que a imagens. gente tem uma imagem de fundo ali no documento, só boa. pra ver na prática. Ah, olha aqui, ó, É. tag image. Essa aqui é a tag do Imersão Alura Flix. Ela tem algumas outras propriedades. Você vê ali class igual a não sei o que, out igual a não sei o que. Mas a gente tá usando essa tag image com a propriedade SRC pra pegar a imagem. E no fim você vê que ela fecha. Ela tem essas outras duas coisas que a gente não vai usar por aqui agora. Mas é basicamente o mesmo formato que a gente tá usando, né? É isso aí. Bom, agora eu acho que dá pra gente salvar e testar e Uhum. ver o que vai acontecer. Salvamos. Vamos rodar. E... apareceu lá o Escola do Olha Rock. só. Mágico. Incrível. Magicamente apareceu Escola do Rock. Legal. Vamos colocar o filme 2? Vamos. Vale lembrar que essa tag IMG, SRC, inclusive, se a gente errasse alguma coisa aí, erra pra mim aí pra eu ver. Vamos tirar Escreve- o igual? Não, não tira igual, não. Escreve o SCR aí que você. Ah, eu já SCR. errei isso, porque SCR lembra screen. Uhum. Eu me confundia com isso quando eu comecei. Roda, vamos ver se agora, se a gente errando isso aí, que erro que dá. Vamos lá. SCR. Então, o pior é que quando a gente erra HTML, né? Não dá. Não dá um erro. Não. Ele quebra o layout, ele quebra a imagem. Então, quando a gente já trabalha com essas partezinhas que já mexe mais a página, os erros ficam menos óbvios, porque não é que dá uma mensagem e fala, atenção, você esqueceu. Pode até dar, alguns até, uns editores vão te ajudar com alguma coisinha. Mas a maioria das vezes, quando a gente trabalha nessa parte mais de design, os erros não são tão aparentes, porque não dá para saber se você errou ou se era para ser assim. Exato. Então tome cuidado, se errar tag. Aqui a gente não usou as aspas dentro da tag, mas tem alguns lugares que se você fizer um pouquinho diferente não vai funcionar. Tem outras coisas que se você fizer diferente vai funcionar. Então, realmente, não é uma missão simples a gente ter o domínio aqui, especialmente você fala, por que a imagem não tá aparecendo? Você vai ver, errei a letrinha R, foi R maiúsculo, R não sei o quê. No caso, maiúsculo funcionaria, mas tem alguns detalhes que a gente precisa aprender e a gente apanha bastante. no É começo. verdade, é verdade. Vamos lá. E aqui, ó, o que eu Então, vou fazer? Volta aí o É verdade, é verdade. Vamos voltar. SRC. A gente quer que SRC. funcione. Vamos só testar, garantir que tá funcionando mesmo. E aí a gente chegou num momento interessante. Olha só. A gente aprendeu a colocar a imagem da Rafa. Teoricamente, o mesmo código vai colocar a imagem do Paulo e a imagem do meu filme. Eu vou escrever, tá? Diferente de copiar e colar, eu vou escrever. Por que escrever? Porque eu vou praticando. Document.write, abre aspas duplas, sinalzinho de menor, IMG e fecha o sinalzinho. Beleza, aqui dentro eu vou ter um SRC, repita comigo, isso, gente, repetiu mesmo. SRC, fecha aqui aspas duplas, opa, só uma. Aqui eu vou colocar um sinal de maior, vou escrever filme Paulo, sinal de mais, e vou colocar aqui no finalzinho a aspas, que ele cria duas, essa aspa aqui. Tá tudo certinho? Uhum. Vamos salvar e vamos executar para ver se aparece o segundo filme. Salvou, executou. Temos o primeiro filme. E o segundo filme eu escrevi alguma coisa errada. Eu escrevi document. Vamos escrever document certo. Document. Tá vendo? Ó, se eu tivesse copiado, eu não tinha errado, mas eu saberia menos um jeito de como escrever document, né? Então vamos lá, rodando mais uma vez.
Tadã. Temos 2 filmes. Agora eu vou copiar e colar. Agora que a gente já aprendi, né? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V no lugar do... Aí que mora o perigo. É aqui que começa a tragédia. Aqui, ó. Filme Gui. Vou salvar. Vamos rodar. Eu tô com tanto zoom que ele mostra bem em cima do run. O Está no scroll, né? scroll de baixo, tá lá. Olha E só. apareceram os 3. Se eu jogar pro lado, os 2 vão ficar certinho, ó. Olha que É que bonito. eu tô com um zoom bem grande. Vale lembrar, ficou bonitinho assim, porque quem ajudou a gente a preparar a aula, que eu imagino que tenha sido vocês, esse HTML e o CSS já está escrito de tal forma que põe a imagem com espaçozinho, centraliza, porque se fosse padrão, a gente só escrevesse isso num arquivo da web, ele ia aparecer um do lado do outro, tudo grudado com um background feio, Exato. Uma imagem branco, maior né? que a outra. uma imagem... aqui tá definida o tamanho, o estilo do tamanho das imagens. Senão, como a gente pegou de vários lugares da internet, eu reparei que esse do Homem-Aranha, ele demorou muito para fazer um download, é uma imagem gigante. Uhum. Aí do Arrival, da chegada, ia ficar pequeno e assim por diante. Então aqui a gente já tomou alguns cuidados. De novo, não é nosso foco HTML e CSS, a gente vai esbarrar bastante nele. Uhum. A gente quer ensinar para todo mundo aqui que você entenda a parte de programação, o que é programação, você entenda como que a Lura funciona, como eu, a Rafa, o Guilherme e a equipe pensamos, para mostrar que, olha, os próximos passos para você, olhando ali o Tech Guide, olhando o que a gente está trazendo de extra nas lives, faz sentido, tá? Então, pra gente, o importante é que você entenda nosso pensamento e tenha esse pensamento crítico, um em cima do outro. Ah, Paulo, mas por que ficou centralizado? É uma pergunta honesta, válida, e eu quero que uma hora você investigue. Talvez não exatamente agora. Vamos completar o nosso projeto, fazer os desafios, e aí você vai além. A gente tem um monte de ideia. A gente quer que você siga o caminho proposto aqui, porque realmente, aqui eu confesso, que a Alura, as pessoas que estão aqui, todas as equipes que estão participando, têm muita experiência nisso. Muita experiência nisso. Então a gente pede aí seu voto de confiança para continuar essa trilha. Boa. E agora a gente tem um super desafio, que é o seguinte. No nosso AluraFlix, nós temos 3 filmes. Tem o filme da Rafa, o filme do Paulo e o filme Gui. Vamos imaginar a Netflix, ou a Amazon Prime, algum desses grandes catálogos aí que a gente tem. Quantos filmes eles têm lá dentro? Nossa. Você já parou para imaginar? Milhares. Muitos filmes, mas muitos filmes mesmo. Paulo, você já parou para pensar como que seria cadastrar um filme, criar uma variável para cada filme, depois criar um document.write para exibir cada um daqueles filmes manualmente? E se tivesse que deletar, também tem que procurar no código aonde que você criou o document.write desse filme. E corre o risco, igual eu fiz, de escrever e errar. E um filme não aparecer. Então, a gente tem um problema aqui. A gente tem o mesmo código. Se a gente observar esse document.write, ó, é o mesmo código, só que a gente mudou só uma partezinha dele, certo? E mais, a gente tem uma variável para cada filme. Será que existe uma forma da gente conseguir manipular essa lista de filmes de um jeito melhor na programação? Então, Gui, temos sim. A gente consegue criar uma variável no JavaScript que, na verdade, consegue receber valores de várias variáveis. Ele é uma estrutura chamada lista. Então, a gente consegue utilizá-la nesse momento. A gente quer guardar 3 filmes, mas podia ser 15, 25, 500... E a gente colocaria todas essas URLs dos filmes dentro de uma lista. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos entender a sintaxe Vamos de lá. como cria essa lista? Bom, primeira coisa, para a gente criar a lista, ela vai ser declarada como uma variável normal comum, sim. que a gente já conhece, var. E se o objetivo é que a gente armazene diversos filmes, a gente poderia chamar de Lista filmes. lista filmes, no plural, né? Perfeito. Eu vou falar que ela é igual, e aqui tem um problema, Rafa. Você falou assim que a gente pode criar um lugar e guardar várias coisinhas lá dentro, como se fossem vários elementos lá dentro, certo? Eu já passo a lista de filmes aqui, o que eu faço? A gente pode, na verdade, começar com uma lista vazia, sem colocar agora as variáveis, as URLs. E como que a gente consegue atribuir esse valor de lista vazia para nossa lista filmes? A gente coloca o colchetes. Legal. Só de eu colocar o primeiro, ele já completa, ó. E de eu apagar um, ele já apaga os dois. É que nem o parênteses, as aspas, ele sempre vai completando mesmo o CodePen. Certo. Então, a gente criou um espaço, que a gente não sabe ainda qual o tamanho dele, que vai guardar vários elementos, ali, vários filmes, certo?
Só que aqui é uma lista que não tem nada. Então, para a gente representar uma lista, a gente utiliza colchetes. Isso. Certo? Só que aí a gente tem um problema agora, que é como que eu insiro os filmes agora dentro dessa lista? Boa pergunta, porque acho que a ideia é a gente escrever usando essa forma nova de listas, que às vezes a gente chama de arrays, não é? Vetores, tem várias formas de chamar. Arrays, muitas linguagens vão usar esse nome. No JavaScript que tem coisas a mais até, ele facilita algumas coisas, às vezes a gente fala de sequências e de listas. Eu queria saber como a gente faz, até para substituir, porque eu não vou querer mais usar filme Gui, filme Rafa, eu vou querer falar o primeiro filme da lista. Perfeito. Eu vou querer falar o segundo filme da lista. Então, já pensando em substituir o código que vai estar lá em cima, já já a gente vai apagá-lo, como que eu faço para colocar na primeira posição dessa lista, colocar esse elemento aqui? Sim, então. E para isso, a gente vai colocar, como a gente já estava fazendo, como é uma URL, a gente vai usar as aspas. Porém, a gente não vai inserir todos os elementos aí dentro dessa lista diretamente. A gente vai inserir uma por uma. Então, a gente quer, na posição inicial da lista filmes, então a gente coloca aí lista filmes, abre colchetes 0, porque 0 é a posição inicial, é o primeiro lugar da nossa lista, sim, isso pode parecer um pouco anti-intuitivo, né? A gente pode pensar, primeiro lugar, número 1. Mas não, as listas, elas sempre começam com 0. E nesse lugar da lista que a gente criou, a gente vai colocar a URL do primeiro filme. Então, vamos subir lá, eu acho que era o filme Rafa, a gente pode pegar essa URL toda que a gente já tinha pego. Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Enter. E agora a gente pode tirar, né? Essa primeira variável, o que você acha? Vamos lá. Então, vamos fazer o bem passo a passo. Ó. Pelo que eu entendi, toda lista, então, ela vai ser manipulada através de um identificador, de um índice, né? Isso. Então, o filme 0 vai ser... O filme 0, teoricamente, é o filme 1, né? Que é o filme da Rafa. Então, o que eu vou fazer? Se a gente utiliza lista filmes no índice 0 e tem o endereço da Rafa, teoricamente, se eu tirar aqui, ó, o filmes Rafa e colocar o lista filmes no índice 0, que é o mesmo índice da Rafa... Isso é a primeira posição da lista filmes. Isso, a primeira posição que é identificada com esse colchete 0, né? Nada do nosso projeto, teoricamente, vai mudar. Então, eu vou salvar e vou executar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Rodou, tá processando, pensou e tá lá. A escola do rock tá certinho. Qual foi a grande vantagem que a gente tem, né, desse cenário para o outro? A gente criou uma variável e a gente está manipulando a lista agora pelo índice delas. Então, o primeiro elemento da lista, que é no índice 0, é o filme da Rafa. Vou colocar os outros, pode ser, gente? Rapidão? Pode, lógico. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo, lista filmes no índice 1, né? Se a gente começa no 0, 1, 2, 3, assim. O índice 1 vai ser igual, e vou copiar aqui o filme do Paulo, que é a Chegada, Ctrl+C, aqui, Ctrl+C, já vou até tirar esse aqui também. Isso, deleta A gente está ficando com menos variáveis, e vai ficar com uma variável grandona. E vou falar assim, ó, aqui no lista filmes, posso trocar aqui, Paulo? Pode. Lista filmes no índice 1. Que é o segundo elemento. Só vou pedir para você organizar um pouquinho o código aí em cima, que ficou um enter ali no lista 0, tá vendo? Ó, que tem ali, ó, no lista 0 igual a, tem um enter, verdade. Que aí funciona, né? Para quem não sabe, o JavaScript, o enter, a não ser que esteja, em alguns casos, dentro de string, etc., não é nada. Dá para escrever todo o código em JavaScript, tudo na mesma linha, né? Ia ser uma baderna. Mas daria, muitos casos, né? Tem uma outra situação que o enter precisa estar no lugar correto. Mas... É que tirando todo o zoom, ele fica mais certinho, isso, né? Então a gente tem vários lista filmes, é uma lista vazia, um array, lista vazia. Depois a primeira posição a gente quer que tenha isso. A segunda posição que a gente tem que tenha isso. E aqui a gente decidiu, a gente está fazendo de um jeito, existem várias outras formas de inserir elementos iniciais numa lista, que a gente chama de popular, né? Tem várias formas de a gente popular elementos dentro de uma lista. Inserir elementos de uma lista, inserir no final de uma lista, tem métodozinho, tem funçãozinha, tem um monte de coisa. A gente aqui está desenhando dessa forma, talvez não seja a mais usual de todas, porque ficou muito bom em fins didáticos aqui. Sim. E para finalizar, vou colocar aqui o lista filmes no índice 2, que
que vai ser o Aranhaverso. Então vai ser igual, vou lá nesse endereço aqui. Aqui, ó, fica bem melhor, né, quando tá maior, que a gente consegue ver a linha toda, né? Vou tirar aqui todo esse conteúdo. Vou dar um enter aqui onde a gente cria, onde a gente insere. No índice 2, vou alterar aqui, ó, para lista filmes no índice 2. Vou salvar, eu vou rodar e vou puxar para o lado aqui para a gente ver o resultado. Temos o mesmo resultado. Só que agora a gente tem uma variável. A gente está utilizando uma lista. De um lado, resolveu o problema. Por quê? Se a gente tiver que inserir 50 mil filmes, é em uma variável que a gente vai lá ver qual que é o índice que está e vai inserindo os filmes ali. Porém, a gente tem aqui um Ctrl+C de código 3, assim, seguido, que está mudando bem pouco, né, Paulo? Tá aqui, ó, índice 0, índice 1, índice 2, tá? Repetir código. O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma prática legal, não é? Não tá muito legal não, né? Não é legal. A gente sempre busca utilizar algo para evitar essa repetição de código, para até facilitar o nosso trabalho mesmo. E vocês viram que quando eu fui escrever, eu errei. Eu coloquei ali outro comando, uma outra propriedade, eu errei. A estrutura e a imagem não apareceu. Sim. Então, ó, por um lado a gente resolveu que quero inserir novos filmes, vai lá, lista filmes no índice que tá, e insere lá e ele já tá salvo. Só que esse document.write continuaria. Eu teria que fazer, se eu tivesse 50 filmes, 50 documents.write. Perfeito. Isso é ruim. Para esse tipo de coisa, a gente também utiliza uma nova estrutura de repetição. A gente já conhecia o while, que é aquele que a gente, enquanto alguma coisa acontecer, a gente vai ficar executando um trecho, um bloco de código. E agora a gente vai conhecer uma outra estrutura, que é o for. Então, ele vai funcionar de uma maneira um pouco diferente, mas é basicamente a mesma teoria. A gente quer que algo repita enquanto alguma condição seja feita, seja satisfeita. Então, como que a gente vai escrever esse for? Primeiro, a gente escreve a palavra for, que é para, né? Do inglês a gente traduz para o para. E aí dentro a gente vai colocar o abre parênteses e vai colocar para e nossa condição, né? Em que momento que a gente quer que tal coisa seja executada. A primeira coisa, sempre que a gente executa um for, é a gente criar uma variável para ser um incremento, uma variável que vai controlar à medida que a gente vai passando pelo nosso laço de repetição. E essa variável de incremento a gente vai criar dentro mesmo do for. O for, ele precisa de 3 instruções. A primeira delas vai ser essa variável. A gente vai, então, criar um var com o nome de i, né? Essa variável de incremento é costume a gente usar esse nome para essa variável. E a gente vai dar um valor inicial para ela de 0. Porque a gente quer começar pelo filme número 0. Número 0. Exatamente. Essa variável de incremento, ela que vai dizer aonde que a gente tá. Então, a gente tá no filme 0, ela vai valer 0. Quando a gente for imprimir o filme 1, ela vai valer 1. Rafa, só uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi. Pode falar. A gente quer que escrever uma vez essa linha e todas as vezes que essa linha for executada, esse i, que é o incremento, a gente coloca no lugar aqui desse índice. Então, a primeira vez vai ser o índice 0. Passou. Isso. A segunda vez que ele repetir, de alguma forma a gente tem que mudar esse índice também, Exatamente. né? Falar assim, agora o índice não vale mais 0. Exato. Né? Então, o que a gente precisa passar, na verdade, dentro desse for é até onde a gente vai querer que repita. Então, a segunda instrução do for é justamente isso, que é enquanto o i ele for menor que o tamanho da nossa lista, né? Então, eu vou chutar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo... Posso chutar? Pode. Pode mesmo? Então, eu vou colocar assim, ó. Por exemplo, lista filmes... Enquanto ele for menor... Menor. Por quê? Porque o tamanho da nossa lista, ele é algo inteiro. O tamanho da lista, ele não vai ser 0 se a gente tem um filme. E o filme, ele fica no índice 0. Então, a gente tem que utilizar o -1. A gente vai ter o 0, 1 e 2. Os índices, a gente está usando 0, 1 e 2. Mas o tamanho da lista é 3, porque 0 seria nada dentro da lista. O tamanho 1 é porque tem um elemento. Então faz enquanto o i menor que 3? Menor do que 3, exato. Isso. O tamanho da nossa lista não é lista três. filmes, é o i, né, Guilherme? Enquanto o i for menor verdade, que 3. verdade.
I menor que 3. Boa. Isso. Nossa, tá ficando meio Matrix aqui, E né? em seguida, dentro do for, a gente vai dar um valor, vai incrementar um valor para esse I. Por quê? Porque a cada vez que ele vai sendo executado, a gente precisa somar o I, né? Senão a gente vai ficar eternamente executando. No zero. No zero. Então, a gente tem que fazer um I mais 1. I igual a I mais 1. Igual Exatamente. a I mais 1. Fechou. Tá, então deu pra entender. Então, a gente criou uma variável e atribuiu 0 pra ela. Perfeito. Depois a gente falou, ó, isso aqui vai ficar repetindo até quando? Vai ficar repetindo enquanto o I for menor que 3. A gente vai fazer isso. Depois a gente falou assim, olha, em cada repetição, depois que porque a gente pode colocar mais de um código dentro do for? Pode, né? Pode, várias linhas, né? Gigante. Um bloco. Então, quando todo esse bloco for executado, todas as instruções do for for executada, atribui 1 no I. Exato. Executou, atribui 1 no I. E ele sempre fica verificando, né, Rafa? E aí, o que acontece? Quando a gente atribui 1 no I, no final da primeira execução, o I lá dentro desse parênteses, na verdade, vai valer 1. E aí, ele vai verificar ali na segunda instrução, que é o I menor que 3. Ele é menor que 3? Ah, então vai executar. Aí, ele executa, chega no final, e aí ele vai incrementar mais 1. O I vale 1, ele vai ser igual a 1 mais 1. Aí, ele vai executar novamente. Ele chega lá na frente, ele vale 2. 2 é menor que 3? Sim, então entra novamente. A gente consegue ver isso? Consegue ver? Acho que dá pra gente imprimir, fazer um alert aí. Abre o bloquinho aí, chaves, porque realmente o for é complicado, né? Dá um enter. E ele é na estrutura de chaves mesmo, igual a do if, né? Que a gente fez. Exato. Legal. Faz um alert aí pra mim, o i. Não é bem alert que a gente costuma usar, né? Depois eu quero que vocês me deem uma dica aí do que a gente poderia usar. Alert de i. Então, só pra entender, o for é tipo o while, só que ele tem uma estruturinha de sintaxe meio estranha, né? Porque ele, em vez de receber só uma condição, ele também recebe, ainda mais com ponto e vírgula, ele pede para que a gente inicie o laço com uma variável que ele só executa uma vez na vida, depois ele verifica, essa variável é menor que 3? Se é menor que 3, ele faz o i igual a i mais 1, não, né? Ele primeiro vai executar, vai mostrar o 0, aí ele vai fazer o i mais 1. Exatamente. Para depois saber se deve continuar no laço. Essa estrutura do for, a primeira vez que a gente vê, dói. Mas saiba que muito em breve isso aqui vira automático para você. No começo, o for dói muito mais que o while, porque o enquanto recebia uma coisinha só, uma condicional. Aqui o for recebe, não sei o que, faz e volta, mas é uma estruturinha. Mas tecnicamente, o while a gente fez essas 3 etapas também. Exato. É que elas foram divididas. A gente criou o valor, né, na aula passada. A gente criou o valor do chute antes. Aí depois a gente verificou se ele era igual ou não, que é a segunda parte da instrução, e depois a gente alterou esse valor logo em seguida também. Perfeito. Então essas 3 instruções, elas estavam sendo executadas de uma forma um pouco mais mascarada. Aqui no for é de cara que a gente vai usar. Então vamos lá, ó, eu vou rodar o projeto aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Então salvei, a ideia é a gente receber 3 alerts, né? Isso. Então vamos lá, executou a primeira, ele nem colocou o filme. O alert veio antes. Tá. 0, vou dar um ok. 1, dou um ok. 2, dou um ok. E ele para. Perfeito. E aparecem os filmes. Era legal. Isso que a gente queria. O que a gente não quer do for é que ele faça um alert, né? A gente quer... porque demorou. Imagina se fosse até 1000, veio contar até 0 a 1000. Pra ver se é verdade. Então, ó, vou tirar isso aqui. Eu copiei a linha lá do document.write. Eu vou dar um Ctrl V aqui dentro, ó. Document.write, a imagem, lista filmes. E aqui tá o 0. O que vai acontecer se eu deixar 0 nesse lista filme? Ele pode. Pode rodar? Só pra gente pode ver. ir deleta os de baixo, né? Isso, Isso, você deleta esses 3 aí. O pessoal deve estar pensando, era melhor escrever só os 3 mesmo, né? Mas, gente, lembra, se o projeto cresce, se muitos filmes aparecem, a gente não conseguiria manter isso daqui. Então, olha só. Apareceu aqui como ele chama mesmo? Jack Black. Apareceu Jack Black 3 vezes aqui. Tivemos um sopro da edição aqui. Essa é raro acontecer. A edição aqui assoprando. Muito obrigado, produção. A edição participando da imersão dev, né? Todo mundo na imersão dev. É isso aí. É sobre isso, gente. É sobre isso. Ó, apareceram 3 Jack Blacks aqui. Não é o que a gente quer.
a gente quer que cada filme apareça ali, tá engraçado agora. Exatamente. Aqui, ó. Vou tirar esse aqui e vou colocar o I. Esse I é comum ser I por causa de índice, index, por isso que Exato. costuma ser I. Essa é uma das únicas variáveiszinhas que as pessoas aceitam de bom grado alguém escrever assim curtinho, sem ser o nome índice do Exato. meu laço de filmes. Sim. Esse I é muito comum aparecer. Não só esse I é muito comum de aparecer, como esse I igual a I mais 1 é tão comum que tem um outro jeitinho, que é só um truque. Basicamente, tem um detalhe a mais até, mas a gente não costuma escrever assim, né? Como que a gente escreve aí? Geralmente quando um incremento, né? Eu quero ficar somando uma determinada variável, eu coloco I mais mais. É a mesma coisa de colocar I igual a I mais 1. Uhum. Perfeito. Vou salvar. Vamos executar. E agora sim, né? I da variável. E agora sim, ó, temos lá os 3 filmes certinho. Vamos ver do nosso código que visualmente não teve tanta alteração. Antes, do jeito anterior, criando 3 variáveis e criando 3 documents.write, estava funcionando. Qual que era o grande problema daquela abordagem que a gente estava tendo? A gente tinha 3 filmes. Se a gente tivesse 30 filmes, a gente teria que fazer o quê? Criar 30 variáveis e criar 30 documents.write. Dessa forma, a gente cria 30 filmes, só que dentro de uma variável, numa lista. E depois, o for aqui já está fazendo toda a construção para a gente dessa lista de filmes. Perfeito. E eu acho que a gente consegue, na verdade, diminuir a quantidade de linhas nesse projeto ainda também. A gente consegue, tem um outro formato para a gente conseguir atribuir todas essas URLs dentro da nossa lista, sem que a gente tenha que falar em qual posição a gente quer. A gente vai saber qual posição a gente vai estar colocando, mas a gente não vai estar lá, lista filmes 0, coloca isso. Lista legal. filmes 1, coloca isso. Lista filmes 2, coloca isso. A gente consegue, na verdade, quando a gente já está declarando a nossa lista, colocar todos os valores que a gente quer que ela tenha também. E ela vai fazer o controle desse índice, E ela vai né? fazer, ele vai ser exatamente a mesma ordem, né? 0, 1, 2, 3, Boa. etc. Então, eu posso comentar essas linhas e deixar essas linhas comentadas? Da gente colocando manualmente, a gente faz desse jeito da Rafa? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte, vou selecionar todas essas linhas aqui da inserção de filmes e vou apertar Ctrl/. E ele vai comentar, igual a gente fez naquele do laço, tá Ele bom? colocou um Exato. barra em cada linha. Barra em cada linha. Então ele não tá vai ignorando isso ignorar. aí. Se a gente rodar agora, não vai mostrar filme nenhum. Aliás, talvez dê até um problema, né? Ele vai tentar colocar uma imagem e não vai dar pra ver, porque ele vai tentar pegar o filme 0, o filme 1, imagens quebradas. Porque a posição 0 não tem nada, a posição 1 não tem nada, a posição 2 não tem nada. Exato. Parece o E joguinho... aparece o ícone porque a gente criou uma tag IMG do HTML. Então ele sabe que ali deveria ter uma URL de imagem. Legal. Ó, e pelo que você falou, Rafa, a gente não precisa estar... A gente, em alguns momentos, precisa do controle do índice por alguma razão, mas nesse caso não. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o endereço, Ctrl+C, vou vir aqui onde a gente cria a nossa lista, vou dar um Ctrl+V. Só que, entre cada elemento da lista, eu vou usar a vírgula. Então, eu vou lá, para o próximo elemento, que é esse aqui, seleciono tudo, Ctrl+C, vem aqui, Ctrl+V. Reparem que eu estou dentro dos colchetes, tá, pessoal? Vírgula, e vamos lá para o último, que é esse aqui. Ctrl+C, nesse endereço, vem aqui na lista, Ctrl+V. Salvei o projeto e vou rodar. Vamos ver o que acontece. E temos os 3 filmes também. Perfeito. Então, existem 2 possibilidades, né, Paulo? A gente pode criar essas URLs e não se preocupar tanto com o índice, porque ele sabe o que é o filme 1, o que é o filme no índice 2, igual a gente tinha feito aqui manualmente, né? Antes a gente estava controlando a lista. O filme 0, no filme, né, o primeiro filme no índice 0, né, vai ser esse aqui. O segundo filme no índice 1 vai ser esse. Então ele fez isso sozinho, a gente só foi atribuindo os elementos, e depois no document.write a gente escreveu uma vez e falou, enquanto tiver filme aí, continue exibindo. Beleza, Gui. Agora a gente já consegue imprimir quantos filmes a gente quiser. Isso. A produção ajudou a gente, não ajudou? Vamos pegar um filme deles também? Vocês estão achando que é só... Eles estão rindo, gente. Eles estão rindo, mas eu quero que vocês falem um filme que vocês gostam. Vocês gostam muito. Olha em voz alta aí pra pegar aqui no em voz alta, microfone. Olha lá, todo mundo.
Ixi, eu sou velha, vai ser filme velho. Tá bom. 10 coisas que eu odeio em você. 10 coisas que eu odeio em você. Então vamos lá, deixa eu É digitar um filme aqui. velho e ruim. Boa escolha. Que eu odeio em você, filme. Vamos lá. É esse aqui? Eu É não esse sei. aí. É esse mesmo? É. 10 coisas que eu odeio em você. Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar endereço da imagem. Vamos lá para o nosso projeto, agora que a gente já tá... Olha como tá muito mais fácil, não precisa criar variável, não precisa Pra criar ser nada. bem sincero, eu prefiro do outro jeito. Mas aí cada programador, É. cada programadora tem seu gosto. Boa. Ó, coloquei a Você vírgula colocou a aqui. vírgula, abriu aspas, Ctrl Ctrl V. Beleza. Salvou. Vamos rodar pra ver o quarto filme aparecer, então. Legal. Filme bom, hein? Filme bom. Gente, assistam. Assistam que a produção falou que é boa, e se falou que é boa mesmo. Vamos lá. Rodamos. E... Scrolla. Tem? Não Não consigo tem. scrollar. Não tá aparecendo. A gente errou alguma coisa no código. Pois é. Eu já sei o que a gente errou. Conta aí, Rafa. O que tá acontecendo é que a gente deixou fixo dentro do nosso for que a nossa condição vai ser, ele vai imprimir se o i for menor que 3. Ou seja, o i vai rodar quando ele for 0, vai rodar quando ele for 1, vai rodar quando ele for 2, mas não vai rodar na quarta vez. Por quê? Porque 3 não é maior que 3. Não, 3 é 3 igual a não é 3, menor. então ele para. Perfeito. E assim, beleza, então a gente muda para 4, mas aí a gente vai ter que também sempre lembrar de sempre mudar o número de variáveis que a gente for trazendo, filmes que a gente for trazendo. E, Rafa, esse é um ponto interessante, né? Porque, como programador, um dos grandes problemas em códigos grandes é quando a gente começa assim, a Rafa mexeu aqui, agora ela avisa o Paulo pra mexer ali, porque esse número mudou, hein? Agora nós temos mais filmes. Muda ali você também. Mas você... Ih, também tem aqui esse númerozinho, precisa mexer ali. O ideal é que essas responsabilidades estejam concentradas num único ponto. Perfeito. E que mexeu ali, ninguém precisa ser avisado, alterado, senão gera efeitos em cascata de mudança de código, que é o que a gente chama do código macarrônico e amarrado. Uhum. Exatamente. Então, uma solução para a gente poder fazer isso é a gente, de fato, comparar o nosso i não com o número de filmes, mas com o tamanho da nossa lista. E o JavaScript, ele traz essa possibilidade para a gente. A gente consegue colocar o lista filmes, que é a nossa variável de lista. Opa, acho que eu apaguei errado aqui. Agora sim. Lista filmes. .length. .length. Gente, voltando aqui só por um pequeno disclaimer, que é o seguinte. Eu já errei várias vezes como se escreve essa palavra. Existem algumas palavras, length, width, de largura, Height. comprimento, height, altura. Gente, ó, L-E-N-G, tá? T-H. L-E-N-G-T-H. Perfeito. Se a gente escrever de uma outra forma, eu já até falo que vai dar errado, tá bom? Se inverter o lugar do G, colocar o H, o T em outro lugar, vai errar. E length, do inglês, é tamanho. Então, agora é para funcionar. Então, a gente tem aqui o tamanho é um número. Isso Exato, é um número. número. E é um número, como eu falei para vocês. O tamanho, ele não vai levar o 0 em conta. Se tem um elemento, o tamanho é 1. Não é porque o elemento ele tá no índice 0 que o tamanho vai ser 0. O tamanho sempre vai ser a quantidade de elementos em si. Muito então, bom. Tá certo. Agora a gente tem 4 elementos. É como se a gente tivesse colocado 4 aí e deveria rodar. Então a gente não precisa se preocupar mais com o índice dos filmes Não. ali de forma manual. Isso vai ficar automático. Então, produção, tá aí. Vamos ver se o filme de vocês aparece. O filme, o Paulo adorou esse filme. Vamos ver aqui, ó. Passou. Olha ali, hein? Tcharam. Caramba. Mas eu duvido que tá funcionando mesmo. Eu queria fazer uma prova. É? Vamos colocar mais um filme? Agora vai automático. Agora vai automático. Vamos colocar mais um? Vamos? Então vai lá. Deixa eu pensar aqui no filme. Vamos colocar o Matrix? Eu gosto muito. Vamos. Vocês assistiram Matrix? Vocês gostam? Opa. Matrix. Então vou colocar o Matrix aqui. Esse primeiro foi bem legal. Clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem. A gente volta lá na nossa lista de filmes. Vou colocar uma vírgula aqui depois, onde fecha. Abre aspas e coloquei ali o filme. Perfeito. Salvei. Vou abrir aqui para a gente visualizar. Rodando mais uma vez. Temos os 3 filmes e scrollando, temos o Matrix aqui embaixo. Perfeito.
Era isso que a gente queria. Bem, o meu desafio é você pegar... Você pode mostrar o código do for, Guilherme? Uhum. Então, a Rafa trouxe o for pra gente. O for realmente é uma instrução que vocês vão trabalhar com ela o tempo todo. Mas realmente o pulo do while pro for às vezes é um pouco assustador, porque tem essa parte de variável, essa parte de incremento, mas no futuro vocês vão descobrir que dá para ser até outras coisas, então tem muita coisa acontecendo aqui. Um exercício muito bom até para prática de sintaxe é você transformar esse for em um while. Vale lembrar, você só simplesmente trocar for aí pro while não vai funcionar. O while aceita apenas ali dentro a condicional que devolve um valor verdadeiro ou falso, que a gente chama de booleano, não é? Então, o i menor que lista filmes length vai ser. Então, onde eu vou pôr o i++? Onde eu vou pôr o var i igual a 0 se a gente transformar esse for para um while? É um excelente exercício, você precisa ter a prática aqui. Algumas coisas podem ser feitas de várias formas. Assim como aquela popular array que a Rafa e o Guilherme mostraram mais um jeito, tem até um outro jeito, o tal do push. Fica também para pesquisa, para a gente ir exercitando de chegar no mesmo resultado de várias formas. Isso ativa bastante conexão e faz com que a gente entenda melhor que a programação, a gente tem um problema e tem várias formas, várias ferramentinhas que a gente pode usar, e algumas são bem similares, que vão variar um pouquinho de gosto e um pouquinho mais de legibilidade. Quanto mais legível, melhor. Perfeito. Bom, o meu desafio é, a gente já sabe como que a gente faz estruturas condicionais. Então, se tal coisa for verdadeira, eu quero que algo aconteça. Agora eu quero que vocês, sempre que forem pegar algum filme, algum mangá, ou seja lá o que vocês querem colocar aqui no projeto, vocês têm que garantir que o final da imagem, daquele endereço da imagem, termine com o .jpg. Para garantir que, de fato, vai ser uma imagem. Às vezes você pode pegar o link errado, você quer mostrar esse código para outra pessoa coloca qualquer outra URL. Então, eu quero que você faça essa condição. Precisa necessariamente ser verdadeira. A imagem ela precisa ter o .jpg no final para você conseguir executar tudo isso que a gente está fazendo no nosso projeto de listar os filmes. Bom, meu desafio é o seguinte, a gente está trabalhando com uma lista de imagens de filmes. Não é bem lista de filme, né? É uma lista de imagens de pôsteres de filmes, mas a gente não escreve tudo isso. Isso. O meu desafio é o seguinte, crie uma segunda lista para guardar o nome dos filmes, para a gente colocar assim embaixo ou em cima, ou em algum lugar que você queira, o nome desse filme. Então, Escola de Rock, A Chegada, Homem-Aranha Verso. Então, uma segunda lista que vai ter, de fato, os nomes dos filmes e exibe essas listas. Muito legal. Tem que fazer o sincronismo, hein? Tem que aparecer debaixo do filme do Escola do Rock, Escola do Rock. Isso. A gente precisa ter além do lista filmes, ou lista nome dos filmes. E fazer popular... E um novo document.write também. Para usar texto, né? O document.write sem o IMG vai aparecer como texto. Vai sair meio feinho aí, mas não tem problema. O exercício que vale é trabalhar com duas listas ao mesmo tempo e com o índice do mesmo quer dizer a mesma coisa. É uma prática que aparece bastante. Depois a gente vai ver que tem outras soluções, mas é um excelente desafio. A gente quer ver o seu trabalho, a gente quer que você compartilhe, marca a gente no LinkedIn, marca a gente no Instagram, traz pra gente no Discord, faz dancinha no TikTok mostrando seu filme favorito pra gente. É essa vibração que a gente quer criar, não é? Acho que quando eu falo que é um marco na comunidade é por causa disso. Aposto que você já viu de muitos amigos e amigas em outros momentos, em outros anos, e a gente quer, essa é a sua vez, a gente quer ver o seu, saber até onde você levou. Porque tem gente que faz isso aqui, né? Espreme esse suco aqui, realmente faz coisas incríveis. A gente está esperando para ser surpreendido por você. Boas-vindas a esse terceiro episódio do nosso conteúdo extra aqui no final das aulas da Imersão Dev. E hoje eu tô de novo aqui com o Guilherme Lima e a gente vai usar mais ferramentas de inteligência artificial, mas para uma coisa diferente, que a gente não viu até agora. Vocês viram hoje, né, que vocês fizeram o projeto da LuraFlix e tinha um conceito ali específico que eu lembro que quando eu comecei a programar, eu tive bastante dificuldade com ele, que é o for, né, os conceitos de estruturas de loop, de repetição, principalmente o for, que ele é um pouquinho mais chato. Como que é isso, Gui? É isso aí. Na verdade, essa ideia do for, ela não é só exclusiva do JavaScript. Outras linguagens a gente tem um for escrito de uma forma diferente, mas é muito comum, tá? Várias linguagens a gente utilizar
essa ideia do for. O que eu quero pedir é um reforço para validar esses meus conhecimentos. Então, por exemplo, eu quero que o ChatGPT me explique o que é o for de um jeito diferente, né? A gente pode até forçar um pouco a barra, né, Fabrício? O que você sugere assim, para a gente, teoricamente, colocar para ter essa explicação um pouco melhor desse trecho de código? Bora. Então, copia ali da linha 16 até a linha 18, né? Faltou acho que o segundo, o fecha... Isso, perfeito. E vamos lá no ChatGPT, se a gente pode colar esse código, né? Se a gente quer explicação para esse código. Uma coisa que a gente fez nas aulas anteriores também é falar como o ChatGPT tem que atuar, né? Qual que é o papel dele aqui? Então a gente pode falar, atue ou haja como uma pessoa desenvolvedora, né? Como um programador, algo assim. Me explique esse código como se eu tivesse 5 anos de idade, que é uma brincadeirinha que a gente faz, né? Ele entende que quando a gente fala 5 anos de idade, não é, obviamente, né, uma criança de 5 anos de idade, mas ele entende que me explique como se eu fosse uma pessoa leiga nesse assunto, né? De maneira mais simplificada, de uma maneira mais lúdica até. Vamos ver o que ele faz. Vamos lá, tô curioso, hein? Vou explicar de uma maneira bem simples. É uma receita para mostrar imagens na tela de um computador. Vamos dividir em pedaços. Então ele começa a ir linha a linha, ou na verdade até estrutura por estrutura, dividindo e explicando para você. Então, como dizer... legal, né? Fica, isso aqui fora é como dizer, vamos fazer algo várias vezes. Vamos começar a contar a partir do número 0. Ficou legal. A lista, quer dizer... quantas coisas, né, ou filmes estão na lista e assim por diante. Então, só é como contar quantos doces você tem em uma caixa. Então, ele começa a fazer umas coisas mais lúdicas, assim mesmo, para você ficar mais confortável, eu acho, né? Um conceito que, a priori, pode ser um pouquinho mais difícil, mais complicado, e ele tenta te deixar mais confortável quando você pede dessa maneira. Incrível. E por que a gente está reforçando essa aula especificamente mostrando o for? Por quê? Daqui em diante, vão existir conceitos importantes na programação que são relevantes para o dia a dia de trabalho, que o mercado, os desafios que a gente vai estar encarando vão pedir, né? Vão solicitar da gente. E a gente pode usar o ChatGPT como um recurso também para essas informações. Então, por exemplo, eu posso falar assim, me explique o que é uma requisição em engenharia de software. Por exemplo, peguei um conceito e pedi para ele me explicar. Imagina que você escutou isso numa reunião de trabalho. O que é uma requisição, né? Se você está ali como estagiário, como um júnior, você não sabe muito bem, você vai poder usar ele para te explicar esses conceitos. Isso. E vão existir muitos conceitos, principalmente para quem está começando agora. E quando a gente está na área também, novos conceitos vão aparecendo, novas ferramentas, tecnologias, nomenclaturas vão aparecendo. Então é importante que a gente tenha também em mente que existe um local que a gente pode perguntar, sabe? Falar, por favor, me explica aí como é que é esse conceito, como é que eu uso isso e tal. Ou posso até, vamos além. Por exemplo, me dê um exemplo, usando tudo que a gente já aprendeu, em JavaScript. Pessoal, não tenham medo disso que vocês vão ver, tá? Ele vai dar um exemplo aqui, provavelmente vai usar o FET, alguma coisa assim. Aqui, beleza. Aí ele deu um código muito maluco, tá? Mas é um exemplo que ele deu para mostrar alguma coisa falando, olha, houve uma requisição e algo desse tipo, beleza? E aí, novamente, né? Eu não faço a menor ideia do que é XML, HTTP, request. Você pode voltar e fazer o que a gente fez antes. Me explique esse código, ou me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos, me explique para leigos, me explique de forma simples. Cada linha, exatamente, né? Então ele vai explicando exatamente cada linha, cada palavra, né? Verbos de HTTP, que são coisas que você vai começar a ver também quando você for se transformar em uma pessoa desenvolvedora. E ele vai ser um pair programmer, né? Uma pessoa que vai estar ali, uma pessoa não, uma máquina no caso, mas um robozinho que vai estar ali te ajudando. Você sabendo como usar a IA e como extrair o máximo da IA, isso vai te ajudar muito no futuro, para você não ter vergonha de perguntar para o seu chefe ou ter que ir lá em um fórum, né, em algum site da vida e perguntar lá uma pergunta muito básica, ficar fuçando meia hora no Google
aqui você pode perguntar diretamente, que com essas coisas de código ele é muito bom e ele entende muito bem. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece que para você conseguir o certificado, você precisa assistir todas as aulas. Hoje a gente fechou a aula 3 e amanhã a gente tem mais conteúdos incríveis que vão aparecer para reforçar seu conhecimento, esse primeiro mergulho em programação, tá bom? Então, assista a todas as aulas. Não esquece de compartilhar o resultado das suas conquistas, né? No Discord, no LinkedIn, no Instagram, nas principais redes. E eu te espero amanhã para a aula 4, que tá, incrível.